Galera, o último vídeo, prometo, tá? Que a gente vai assistir para poder terminar essa atividade 3 bem rapidinho. Vamos tentar fazer em 5 minutinhos. O assunto é o mesmo, equilíbrio químico, tá? Equilíbrio químico, as reações que entram em equilíbrio químico são aquelas em que reagentes podem virar produtos e produtos podem voltar a ser reagentes, ou seja, são reações reversíveis, certo? O material que está sendo consumido, né, que é o reagente, pode virar um produto, que é o material que foi produzido, porém o material que foi produzido pode voltar a ser reagente. É uma reação que vai e volta. Quem assistiu os dois vídeos anteriores, eu imagino que entendeu essa ideia. É uma reação que entre equilíbrio químico pode ser deslocado para a direita ou pode ser deslocado para a esquerda. Por isso que ela tem duas setinhas, tá bom? Então, uma das formas de deslocar esse equilíbrio para a direita ou para a esquerda é mexendo na pressão do sistema, certo? É alterando a pressão do local onde esses reagentes e produtos estão inseridos, para que isso aí vai ficar mais claro para você. Deixa eu só escrever um negócio que eu tinha esquecido aqui, ó. Aumento. Ó, presta atenção aqui, ó. Você já sabe, né, que todas as substâncias, elas são feitas por pequenas partículas que nós chamamos de moléculas. Então eu fiz aqui 3 bolinhas, né? E essas 3 bolinhas estão representando 3 moléculazinhas de uma substância no estado gasoso, entendeu? Então 3 moléculazinhas de um gás. Se você pegar um gás, né, e submeter ele ao aumento de pressão, né? O que é aumentar a pressão? É apertar essas 3 bolinhas. Está vendo que as 3 bolinhas estão espalhadas? E se eu fazer uma força nelas, né? Fazer uma força tentando apertar, ó, tá vendo a setinha? A setinha está mostrando que eu estou pressionando o gás. Então, se eu pressionar um gás, ele tende a virar um líquido, certo? Então, se eu pressionar um gás, ele vira um líquido. E qual que é a característica do líquido? O que mudou? São as mesmas 3 bolinhas, só que agora elas estão mais próximas umas das outras. Você entende? Então, se eu pressionar um gás, ele tende a virar um líquido. Então, o aumento da pressão, né, faz com que um gás vire um líquido. Entende isso? Certo? Então, assim, se você pegar o botijão de gás da sua casa, dar uma chacoalhadinha, você vai ver que lá dentro do botijão, parece ter uma aguinha lá dentro. Porque o gás que está dentro do botijão está sob pressão. Você pressiona o gás, as moléculas se juntam e esse gás vira o líquido. Da mesma forma que se você tirar a pressão do líquido, né, se você diminuir a pressão, aqui ele está pressionado, tá? Ele está pressionado, está sob pressão. Ó. Então o gás foi pressionado, ele teve um aumento de pressão e virou um líquido. Se você diminuir, acabou, não quero tirar essa pressão, essa força que está sendo exercida aqui, ó, por essas setinhas, eu vou eliminar elas. Então, ó, se eu diminuir a pressão, o líquido tende a virar um gás. Entendeu o que eu estou querendo dizer? O aumento da pressão favorece a formação de líquidos, certo? E a diminuição da pressão favorece a formação de gases. Ficou claro isso? Quando eu diminuo a pressão, eu favoreço o lado onde houver mais gases. Quando eu aumento a pressão, eu favoreço o lado onde houver mais líquidos. Certo? Então é importante separar o vídeo, ó, e até fazer essa anotação aqui. Ó. O aumento da pressão favorece o lado em que houver menos gases e a diminuição da pressão, aqui onde que minha caneta está apontando, favorece o lado em que houver mais gases. Beleza? Então, vamos aplicar essa ideia na resolução da questão número 6, tá? Vou pôr aqui, ó, papelzinho. Questãozinha número 6, vamos prestar atenção. É o seguinte, ó. Indique em qual das reações o aumento da pressão deslocará o equilíbrio para a direita. Então nós temos a esquerda e temos a direita. Então vocês vão ter que apontar em quais das reações que o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio para a direita. Então eu peguei essas reações e coloquei ela aqui nesse papel, nessa folha separada. Eu copiei elas de novo, certo? Então aqui, ó, na letra A, vocês vão prestar atenção no seguinte.
Eu tenho aqui, ó, do lado esquerdo das setas, eu tenho duas moléculas de hidrogênio, certo? Que estão no estado gasoso. Interagindo, quando eu não tenho nenhum número grandão aqui, ó, você tem que imaginar que tem um número 1, interagindo com uma molécula de oxigênio que também está no estado gasoso. Então aqui, ó, eu posso dizer que eu tenho 2 mais 1, eu tenho três gases. Vamos falar assim, ó, tem 3 moléculas no estado gasoso, do lado esquerdo, certo? E do outro lado, ó, duas moléculas de hidrogênio no estado gasoso se interagem com uma molécula de oxigênio também no estado gasoso, então são 3 moléculas no estado gasoso, né, se interagindo para formar duas moléculas de água também no estado gasoso. Então esse Gzinho aqui, ó, serve para indicar o estado físico dos materiais que fazem parte desse equilíbrio, né? Então do lado direito eu tenho, não tem acento não. Do lado direito eu tenho 2 gases e do lado direito, do lado esquerdo eu tenho 3 gases. Então assim, ó, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer o lado direito? Eu vou deslocar o equilíbrio para o lado direito se eu aumentar a pressão? Sim, né? Por que sim? Porque do lado direito eu tenho menos gases. Então é aquela ideia, ó, que eu pedi para vocês anotarem aqui, ó. O aumento da pressão favorece o lado em que houver menos gases. Então, se eu aumentar a pressão, eu vou favorecer o lado em que houver menos gases. E o lado em que há menos gases está do lado direito. Então, ó, é para a gente indicar em qual das reações o aumento da pressão desloca o equilíbrio para a direita. A letra A é uma delas? É, né? Porque do lado direito, na letra A aqui, nós temos menos gases. Então, se eu aumentar a pressão, eu favoreço esse lado, onde que tem menos gases. Vamos aplicar mais um raciocínio rapidão aqui, ó. Eu tenho uma molécula de amônia, essa fórmula química da amônia, no estado gasoso, interagindo com uma molécula de ácido clorídrico, também no estado gasoso. Então, eu tenho 2 gases de K, certo? E do outro lado de lá está sendo formada uma substância, né? Essa aqui é a fórmula química de uma determinada substância. Então, eu misturei amônia com ácido clorídrico, uma molécula de cada, né? Ambas no estado gasoso, por causa do Gzinho. E formou uma outra substância, que tem um S aqui, ó, no estado sólido, certo? Então, de cá eu tenho gás? Não. Então, sabe aqui? Formou nada de gás. Então, eu tenho 0 gases. Né? Zero gás, né? Tem zero gás, nem sei se tem, tá certo no português isso aqui. Mas resumindo, né? De que lado que eu tenho menos gás? É do lado direito, né? Então se eu aumentar a pressão, eu vou deslocar o equilíbrio para o lado direito? Sim. Então tanto a A quanto a B entram na minha resposta, porque o aumento da pressão favorece o lado em que houver menos gases. O aumento da pressão favorece o lado que houver menos gases. No caso é o lado direito, e o lado direito, né, tem menos gases. Vamos para a última, certo? Analisar a última. Então, de cá nós temos carbonato de cálcio, é uma molécula só que essa uma molécula só, ela está no estado sólido, S de sólido. Então, eu tenho gás aqui? Não, tenho zero gases aqui, certo? Do outro lado, nós temos uma substância no estado sólido. Deixa eu conferir se eu não copiei errado. Tem um CaO aqui, ó, óxido de cálcio. E ela está no estado sólido, ela não é gás, né? E uma outra molécula no estado gasoso, né? Então, de cá, eu tenho um gás, certo? Então, o aumento da pressão vai deslocar o equilíbrio para o lado onde houver menos gases, que no caso é o lado esquerdo, entende? Né? Então, o aumento da pressão desloca o equilíbrio para o lado em que houver menos gases. E existem menos gases do lado esquerdo. Do lado direito eu tenho um gás, do lado esquerdo eu tenho 0 gases. Né? Não tenho gás. Então, a resposta, né? Resposta nossa aqui, baseado na regra, né? Nossa resposta baseada nessa regra, né? Vai ser letra A e B.
Você vai assistir, né, e responder. Então, baseado nos 3 vídeos que nós assistimos, eu vou deixar para vocês, né, fazerem sozinhos a pergunta número 7, tá? Certo? A 7, ela resume tudo que nós aprendemos, beleza? Se vocês tiverem dúvida, vocês vão me chamar no privado, beleza?